Olá, meus amados, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema A Manifestação do Anticristo. Nessa aula nós vamos tratar do aparecimento do Anticristo, se já veio, se não, quando vai chegar e o que a Bíblia diz com relação a isso. Existe muita especulação por meio da razão e sem base bíblica, tipo, o presidente é o anticristo, o ex-presidente é o anticristo, o papa é o anticristo, fulano, ciclano, bertano é o anticristo. Mas, de fato, o que a Bíblia, qual a direção que a Bíblia nos dá com relação a isso? Então, vamos aqui fazer a leitura de um texto muito importante, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler o versículo 6, 7 e 8. Olha o que diz o texto. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, amados, a direção que a Bíblia nos dá é essa, que há um que detém o aparecimento do anticristo. Como diz aqui o versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então, existe um detentor. Essa é a direção que a Bíblia nos dá. Existe um detentor que detém essa operação, essa manifestação desse iníquo, do anticristo. E esse detentor, aquele que o detém, é o Espírito Santo. Existem outras interpretações, mas somente o Espírito Santo tem poder para deter o anticristo. Então, temos que entender, quando diz aqui o versículo 7, na segunda parte, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então, há muita confusão com relação a esse texto, porque o Espírito Santo ele é onipresente. Então, entende que quando o Espírito Santo for tirado da terra, mas não é assim. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o consolador da igreja. Então, quando a igreja ela é tirada da terra, é assim que temos que entender. O Espírito Santo ele retira a igreja. E nesse momento, quando o Espírito Santo retirar a igreja, é que esse iníquo, esse homem do pecado, ele se manifestará. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo ele não pode se manifestar. Ele pode até já estar na terra, pode ser uma criança, um adolescente, até um homem formado, ou não. Mas o fato é que ele só pode se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Então, é quando o Espírito Santo ele tira a igreja. E isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, porque é o próprio Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro do Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo ele não pode se manifestar. Em outras palavras, ele não pode aparecer. Então, qualquer revelação ou sonhos, ainda que diga que é dado por Deus, isso contradiz a Escritura. Então, essa é a direção. O anticristo, ele só pode aparecer, se manifestar quando a igreja for tirada, quando o Espírito Santo, ele sai com a igreja, levando a igreja ao encontro do Senhor. Aí sim, lembre-se que o anticristo é o falso cavalo branco dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E isso surge na grande tribulação. Então, o anticristo ele só pode se revelar
depois do arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo ele não pode aparecer. Então, qualquer ideia de revelação, de sonhos, de que o anticristo está aqui ou que está ali, há anos atrás, disseram que o anticristo era o presidente dos Estados Unidos. Então, sempre vai ter uma especulação de que o anticristo apareceu hoje, vai aparecer tal dia. Mas a Bíblia ela nos garante que aquele que o detém, o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra com a igreja, o anticristo não pode se manifestar. Outra coisa que temos que entender é sobre o anticristo e o espírito do anticristo. Aí nós vamos lá na 1 de João, no capítulo 4, se não me engano, quando João diz que o espírito do anticristo já estava no mundo, que o anticristo não, mas que o espírito do anticristo. E tem surgido muitos anticristos. O que é um anticristo? É aquele que é contra Cristo, aquele que se levanta e se opõe contra Deus. Qualquer um pode ser um anticristo, é só se manifestar, se levantar contra Deus, perseguir a igreja de Deus, perseguir a palavra de Deus, contradizer a sã doutrina. Então, o espírito do anticristo é o próprio Satanás, que dá poderes a líderes, geralmente políticos, para perseguir tudo que se chama Deus. Então, surgiram muitos anticristos. Nero perseguiu a igreja no primeiro século, Hitler perseguiu os judeus, tantos outros anticristos, como Mussolini, e João disse que já no final vai surgir muitos anticristos. Então, uma coisa é o personagem central, o anticristo, o personagem bíblico. Esse será o pior de todos os anticristos que já surgiu. Então, ele só entra em cena quando a igreja ela é levada. O texto diz em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, no versículo 7, que quando ele for tirado, olha o que diz o texto, na segunda parte, somente a um, o Espírito Santo, somente a um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então, enquanto o Espírito Santo ele estiver na terra como o consolador da igreja, esse homem do pecado não pode se manifestar. Então, qualquer ideia ou revelação de que o anticristo já chegou é impossível segundo a Escritura. Somente quando aquele que o detém, o Espírito Santo, ele levar a igreja ao encontro do Senhor nas nuvens, aí sim, esse anticristo, ele vai surgir como o homem da perdição, o pior de todos. Então, não cabe a nós marcar tempos da vinda de Cristo, do arrebatamento, de que o anticristo já chegou, está aqui ou está ali. Mas uma coisa nós temos que fazer: evangelizar. É tempo de evangelização, evangelizar o nosso bairro, evangelizar a nossa cidade, começando pela nossa família. Então, essa é a nossa videoaula, que o anticristo ele não pode se manifestar até que a igreja de Deus seja retirada da terra. Então, que Deus possa abrir o entendimento, iluminar a cada um mediante a sua palavra. Então, aqui nós terminamos essa aula, e você que gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Obrigado mais uma vez e até a próxima aula com a bênção de Deus.